bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Ariane e eu sou a Mônica, e antes de começar o vídeo eu peço para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like, que é muito importante para nós. As nossas redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo. A gente pede para vocês irem lá no nosso Instagram, interagir com a gente, mandar dicas, enfim. E hoje o intuito desse vídeo é falar um pouco sobre a nossa vida, que vocês ainda não sabem, a gente não veio aqui contar pra vocês. Sim, muitas pessoas mandam pra gente lá no Instagram o que a gente tá fazendo, o que a gente faz, essas coisas. Então a gente quis colocar aqui um dos primeiros vídeos aqui do canal para as pessoas conhecerem um pouco mais a gente, saber da onde que a gente veio, da nossa história, enfim. Bom, quando a gente tinha 18 anos de idade, a gente saiu do ensino médio. E sempre tem aquela dúvida, né? Como muitas pessoas têm. E agora? O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar? A gente vai estudar? O que vamos fazer? Bom, a nossa família sempre trabalhou com lavoura de morango. E a gente não tinha o que fazer. A gente falou assim, não, vamos com vocês. E foram 2 anos. Sim, nós duas. Trabalhamos durante 2 anos com a lavoura de morango. E a gente plantou e colheu os morangos. Então, cada um tinha sua lavoura e essas coisas. Cada um colhia, embalava para mandar para os mercados e essas coisas. Enfim. Então, a gente, mesmo se estivesse chovendo ou de sol, a gente tinha que ter na nossa cabeça. Eu vou ter que ir, quem vai fazer por nós? Não tem. A gente plantou, a gente vai ter que colher. Sim, desde novinha a gente foi muito batalhadora. A gente trabalha desde novinha. Então, tudo que vinha na nossa frente, que a gente tinha que encarar, a gente tinha que encarar. A gente encarava. E é responsabilidade, Então, a gente trabalhou durante 2 anos, que não foram fáceis, porque a gente, se estivesse chovendo, a gente tinha que colher os morangos chovendo. E se tivesse sol, muito sol, a gente tinha que ir do mesmo jeito. E depois desses 2 anos, apareceu uma oportunidade na nossa vida, graças a Deus, que foi na área de modelo, né? Isso. Que aqui na nossa cidade teve uma seletiva de modelos e a gente foi participar. E era muita gente, eram muitas pessoas que estavam lá para participar e iriam ser 2 dias. Só que era uma seletiva, então quem passava no primeiro dia iria no segundo, quem não passava, não passava. Já era desclassificado. Sim. E de gêmeos, naquele dia, era só eu e ela. E o moço, quando fez a entrevista pra ela, ele não tinha me visto. Ele anotou lá no papel a idade dela, o nome dela, a altura dela, tirou foto do perfil dela e depois ela pegou e saiu, foi sentar lá no lugar dela. E ele continuou anotando. E eu cheguei lá e fiquei paradinha assim, como eu tô aqui agora, na frente da câmera. Ele olhou pra mim e falou assim, você de novo? Eu falei assim, não, moça, eu sou a Ariane e ela é a Mônica, nós somos gêmeas. Ele falou assim, uau, tem gêmeas aqui? E depois a gente falou assim, tem. Aí todo mundo começou a olhar um pro outro. Ele falou assim, tem mais gêmeos aqui? E não tinha, era só nós. Ele falou assim, quem é gêmeos e ruivos tem uma grande oportunidade, porque é raro de se ver. E naquele dia foi tudo, né? Fez a Sim, foi todo um processo, tudo. E depois, no final do dia, ele falou, vocês aguardem, porque se a gente ligar, quer dizer que vocês foram aprovadas. Então, no dia seguinte, ela recebeu a ligação falando que a gente tinha sido aprovada pro 2º dia, que era o workshop. E naquele momento a gente ficou muito feliz. E falamos, mais uma etapa, vamos encarar. Vamos ir. E vamos dar o nosso melhor. É porque a gente é assim, a gente sempre dá foi o nosso assim. melhor. E tem que ser assim, né? Sim, se a gente quer uma coisa, a gente tem que correr atrás. Correr. E depois disso, no 2º dia, que foi o workshop, a gente fez ensaio de passarela, fotografia e interpretação de texto. Então foi o dia inteiro, mas não era mais aquela quantidade de pessoas que tinham no primeiro dia. Tinha bastante gente no 2º dia, mas não tanto. E depois disso a gente fez todo esse processo e no final do dia ele falou, quem aqui foi embora, recebeu uma ligação, quer dizer que vocês foram aprovadas para ir para a Contagem, participar de uma seletiva de modelos, que lá vai estar uma das maiores agências do país. Eu falei, caramba. Eu olhei pra Mônica e falei assim, meu Deus, será que é agora? Será que Deus tá mostrando essa oportunidade pra gente? Porque a gente sempre foi muito batalhadora. E quem trabalha assim com lavoura sabe que é muito difícil. Principalmente a gente que tinha saído do ensino médio, a gente não tinha experiência nenhuma.
falando assim, não, agora a gente vai. A gente chorou muito, né, quando a gente recebeu a ligação. No dia seguinte, falando que a gente tinha sido aprovada, naquele momento a gente não acreditou. É uma coisa extremamente gratificante, gente. Eu acho que só quem passou por aquilo sabe quanto é gratificante. E depois passou alguns meses, a gente teve toda uma preparação, que a gente tinha que mudar a alimentação nossa. Cuidar da pele, Sim. enfim, tudo. Quem passou tinha que fazer todos esses processos. Então passou muito poucas pessoas, e inclusive a gente era uma delas. E depois disso, foi em setembro que a gente participou lá em Contagem. E lá foram 2 dias. O primeiro dia foi de palestras e falando enfim, de tudo, de como que funciona a carreira de modelo, tanto internacional quanto nacional. E para nossa área seria a área de fotografia e interpretação de texto. E não de passarela. Sim, que é a área de comercial. Que é a área que a gente mais gosta, Sim, né? E mais se sim. identifica também. Então, no segundo dia foi a aula de passarela que a gente teve também. E foi a entrevista com todos eles. Então, pensa a responsabilidade. Nós, que nunca tinha experiência, nunca teve essa experiência. E chegar lá, falei pra Mônica, vamos ser verdadeira, ser o jeito que a gente é, falar tudo direitinho, ser o nosso jeitinho. Aí a gente participou de cada um deles, a gente fez entrevista com cada um deles. Lá tava o Sérgio Matos, né, que descobriu a Gisele. Então pra gente falar, caramba, é real isso? E sim, era real. E a gente tava bem tranquila, Tava né? tranquila. Graças a Deus, porque a gente sempre teve muita fé, a gente sempre tem muita fé, acreditou em Deus. Então a gente colocou nas mãos deles e falamos, né? O que for de ser, vai ser. O que não for, talvez Deus mostre outra oportunidade. E antes da entrevista com eles, a gente ensaiou, fez um ensaio de passarela. A gente tirou medidas, alturas, as coisas. E a gente fez um ensaio fotográfico. E depois a gente participou da entrevista com cada uma das agências. E depois a gente teve que desfilar para eles. Então era uma responsabilidade muito grande. Enorme. Tinha muitas pessoas lá, porque eram as pessoas do Brasil inteiro que tinha participado daquela seletiva, da primeira agência que a gente tinha participado. E depois, naquele momento, eles falaram, daqui a alguns meses vocês vão receber um e-mail que quer dizer que vocês foram aprovadas por alguma das nossas agências. Algumas agências que estavam lá iriam escolher, e se vocês não recebessem, quer dizer que vocês não foram aprovados. Sim, mas não era todas as pessoas que foram aprovadas, entendeu? Eles fizeram uma seletiva mesmo. Então aquilo pra nós a gente já estava ciente e a gente tinha dado o nosso melhor. Então isso que era o mais importante. A gente estava tranquila, né? A gente foi lá, desfilamos, fomos do jeitinho que a gente é. Sim. E depois disso, alguns meses se passaram, eu recebi um e-mail falando que a gente tinha sido aprovada por uma das maiores agências de São Paulo. Então, naquele momento, eu comecei a chorar muito, porque a gente não acreditou, a gente não tava... Sério, gente, só quem passou junto com a gente todos esses processos, a nossa família, eu acho que foi que mais estava sabendo. E foram os que mais apoiaram também, porque a gente não quis contar pra ninguém, só pra nossa família. E depois que a gente foi aprovada, que aí que a gente contou, porque a gente foi lá na agência, fizemos uma entrevista, tiramos fotos e estamos indo até hoje também. Porque a gente agora é agenciada deles, né? Então, para nós é extremamente gratificante mesmo ter passado por todo esse processo, porque a gente vê que nada vem fácil. Então, se a gente quer ter uma coisa, a gente tem que correr atrás. E foi isso que a gente fez, a gente correu atrás. Independente das dificuldades, a gente encarou e a gente falou, não, vamos dar o nosso melhor, colocamos um salto, desfilamos para cada um deles. Então, sério, é gratificante E antes demais. de mais nada, o bom é sempre pesquisar, né? Sim, porque tem muitas pessoas hoje em dia que é muito de má fé, sabe, só quer enrolar a pessoa e aquilo não é nada verdadeiro. Então tem que pesquisar muito bem antes de ir para qualquer lugar, porque essas coisas não se brinca, né? Sim, a gente pesquisou, a gente viu que era algo sério mesmo. E foi isso que a gente foi. A nossa família... a nossa mãe apoiou, foi com a gente também pra lá, apoiou, a nossa família inteira apoiou. Então a gente gravou esse vídeo no intuito de falar pra vocês que nessa vida a gente recebe sim e a gente recebe não também. A gente tem que ter noção, tá ciente disso. E
Quando uma pessoa chegar pra você e falar assim, ó, você não consegue, esse sonho é muito longe, fala assim, não, eu consigo. Porque outras pessoas conseguem, por que que eu não vou conseguir? Sim. Então, tudo tem um processo, as coisas não é assim, ó, fácil. Tudo tem que ir devagar, né? Uma caminhada até chegar onde a gente chegou também, porque a gente demorou, não foi de uma hora para outra, foi um preparo. Sim, não é só ter pensamento positivo. Você tem que ter pensamento positivo, sim. Independente de quem for falar coisas negativas na sua cabeça, você vai falar, eu vou correr atrás. Então, pense positivo e corre atrás, que sim, você consegue. E além de a gente gostar da área de moda, da área de agência, modelo, essas coisas, a gente tem mais uma coisa em comum, que é a gente gosta muito de carro rebaixado. E a gente vai trazer muito conteúdo aqui pra vocês no canal, além da agência, essas coisas. A gente vai trazer bastante conteúdo de valor pra vocês, que foi por isso que a gente quis criar esse canal, que a gente gosta bastante da área de gravar, de foto, essas coisas. Então, A gente sempre gostou disso, né? sim, Então, esse vídeo mesmo é no intuito de falar isso pra vocês. Tem pessoas que vão criticar, tem pessoas que vão te apoiar. Isso é normal da vida. Ninguém, como se diz, ninguém é perfeito, gente. ninguém é perfeito, não tem como agradar todo mundo. Vai ter pessoas que vão gostar de você e vai ter pessoas que não vão gostar de você. E vida que segue. Não se esqueça, gente, de deixar no comentário o que vocês acharam do vídeo. A gente vai adorar saber e isso é muito bom pra gente também, a opinião de vocês aqui com a gente. Sim, a gente agradece de coração pra quem assistiu até aqui. Pra quem está apoiando a gente, quem compartilhar, se inscrever, curtir, isso ajuda muito a gente a continuar. E é isso aí. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Beijo.